Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa quarta-feira, véspera de feriado. Hoje vamos falar muito sobre política, saúde, educação e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa quarta-feira, quase que eu falo sexta, viu gente, véspera de feriado, a gente sabe, a gente fica com esse sentimento. Já estamos aqui, como em toda quarta, com ele, Dr. Djalma. Tudo bem, Dr. Djalma? Seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa quarta-feira. Véspera de feriado, muita alegria voltando ao seu programa. E com ela, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo, Gabriel. Um sextou no meio da semana, né? É isso, serão duas sextas nessa semana hoje, e aí quando a gente voltar ao trabalho, a gente não, né? Porque jornalismo não para, mas a grande maioria das pessoas que vai curtir esse feriado vai curtir na quinta ainda e aí já vai ter emendar, outra né? sexta-feira. Exatamente. Ainda tem quem vai emendar mas aí a sexta-feira. São os privilegiados, né? Ah, sim. E a gente abre a nossa edição falando da previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no Ceará. Olá, de acordo com dados espaciais da FUNSEMI, nas últimas 24 horas choveu em 26 municípios, com destaque para o município de Martinópole com 30 milímetros. Para esta quarta-feira, é esperado céu nublado a poucas nuvens, conforme pode ser visualizado aqui através da imagem do satélite meteorológico. Esta condição deve favorecer chuvas de intensidade fraca, moderada e passageira em todas as macro-regiões do estado. Para a faixa litorânea, as chuvas devem se concentrar no período da manhã e da tarde, enquanto que para o período da noite, eventos de chuvas isoladas devem ocorrer sobre a região do Cariri, sul da Jaguaribana, se estendendo para o sertão central e Inhamuns durante a madrugada de quinta-feira. Na madrugada, em decorrência do efeito de sistema de brisa terrestre, as chuvas também devem ocorrer sobre o litoral de Fortaleza e litoral do Pecém. Em Fortaleza, máximas de 31 graus, com mínimas de 25. Para maiores informações, basta acessar o nosso site funsemi.br ou até mesmo utilizar o nosso aplicativo Funsemi Tempo. Um forte abraço e até a próxima. É isso, nós vamos conhecer um pouco sobre o município de São Gonçalo, com apoio da Assembleia Legislativa através do quadro Ceará em Alta. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Localizada na região metropolitana de Fortaleza e no Vale do Curu, São Gonçalo do Amarante tem aproximadamente 43 mil habitantes. O município é destaque na sua variedade turística e econômica. O Complexo do Pecém é o espaço de impulsionamento e crescimento no Ceará, possibilitando o desenvolvimento industrial e econômico para o estado. Localizado geograficamente estratégico, está no ponto mais próximo dos Estados Unidos, Europa e do norte da África, com uma infraestrutura completa e pronta para receber instalações de grandes empresas. Além do forte fator econômico, São Gonçalo é relevante também por causa do seu litoral. A Praia da Taíba encanta seus visitantes com dunas, falésias, lagoa e o mar propício para a prática de esportes náuticos. Apoio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Falamos hoje sobre São Gonçalo, doutor Djalma, a importância, né, do Porto do Pecém,
para a economia, pra quem vai né? emendar, por exemplo, um feriado como esse, que aí vira um que feriadão. Não é a gente, né, Gabriel? Que não é a gente, não é o nosso caso. Tá aí, um excelente destino Taíba, né? Para esse feriado, a Praia da Taíba, Lindíssima. Muito conhecida para quem viaja aqui para o litoral oeste do nosso estado, né? Tem o litoral leste com Canoa Quebrada, Beberibe, enfim, e a Praia da Taíba que fica pro lado do litoral oeste. Bonito. Mas vamos bonito, falar aqui né? do Porto do Pecém, né, doutor Djalma? Porto, grandes instalações, né? Esse porto foi construído pelo governador Tasso Gereissati. Houve, na época, muito questionamento em relação ao impacto ambiental. A obra, inclusive, foi embargada, houve um embate jurídico muito grande, mas representou uma grande inovação, uma grande contribuição para o desenvolvimento do estado do Ceará. É uma obra de engenharia marcante, muita gente veio, inclusive, da Espanha, observar. Coreanos, né? Estudantes espanhóis vieram, porque foi um porto feito em alto mar, utilizando os recursos naturais, respeitando toda a tecnologia e as exigências ambientais. Enfim, é o marco da engenharia cearense que muito contribuiu para o desenvolvimento do estado do Ceará, ao lado do aeroporto Pinto Martins, do Castanhão, etc. Com uma grande contribuição de um engenheiro um cara que Ariosto Holanda e outro cidadão que eu não me recordo o nome, mas que muito contribuiu com o aproveitamento hídrico. E Pérides Macedo, um nome realmente muito emblemático, uma referência no estado de Ceará, pessoas de muito talento que contribuíram para esse grande desenvolvimento do estado de Ceará nessa área. E a gente pode ressaltar também, doutor Djalma, a locomoção de muitas pessoas que moram em Fortaleza e trabalham lá, né, no Porto do Pecém. Que muitos falam que até menos tempo ir para Pecém do que ficar preso no trânsito de Fortaleza. Muita gente fala isso. Tem os ônibus também, que as empresas, né, disponibilizam para esses profissionais. A CL que leva ao Pecém é duplicada, então facilita muito a vida. Então muita gente de Fortaleza trabalha lá, né, doutor? Infelizmente não foi concluída a refinaria, que havia um espaço, inclusive, para a realização, para a construção da refinaria. Lamentavelmente, a ineficiência prevaleceu e o Ceará não tem refinaria e o Brasil paga muito caro porque tem que importar, salvo engano, 70% da sua gasolina para ser refinada fora e trazida para cá, a despeito de ser um grande produtor de petróleo. É isso. E nós vamos agora conferir que nesta terça-feira ocorreu a 11ª edição do Seminário Prefeitos 2023, que acontece nos dias 6 e 7 de junho, com a presença de líderes políticos e especialistas em gestão pública. Nos dias 6 e 7 de junho, acontece no Centro de Eventos o 11º Seminário de Gestores Públicos. Com a presença dos prefeitos do estado do Ceará e do governador Elmano de Freitas, o encontro tem como pauta principal a inovação e a sustentabilidade. É muito importante, nós temos aqui 176 municípios trocando experiência, ouvindo palestras de profissionais especializados nas mais variadas áreas, porque é evidente que nós podemos sempre melhorar, há sempre o que aperfeiçoar nas nossas gestões, há sempre o que corrigir e é sempre possível aprender com os outros. Então, ter um seminário como esse, que o prefeito, o governador, o secretário param um momento para refletir sobre aquilo que pode ser melhorado, aprender com outras experiências, só melhora as nossas gestões. O prefeito da capital cearense, Sarto, enaltece e prospecta seus planos para o restante do ano. E hoje Fortaleza tem, você vê, primeiro PIB do Nordeste, a capital que mais gera empregos, a capital que mais abre empresas. Nós temos aqui a melhor educação das capitais brasileiras. Hoje Fortaleza conta com 200 obras em andamento, 196 licitadas, 1 bilhão investido, 12 mil empregos gerados, 103 areninhas entregues, 10 escolas de tempo integral, tempo parcial entregues, 27 centros de educação infantil entregues. Então, Proinfra, que é drenagem, saneamento e pavimentação de áreas e maioria, 90% na periferia da cidade. Então, trabalhando por Fortaleza todo dia, o dia todo, a semana toda. O evento contou com a presença de mais de 170 prefeitos dos municípios do estado do Ceará. O prefeito de Redenção, Davi Benevides, fala sobre a importância de um encontro como esse. Esse seminário que nós estamos participando aqui hoje, não só eu, como todos os gestores aqui do estado do Ceará, tem uma importância muito grande
já que a troca de experiência entre municípios, somado também às novas informações que estão sendo aqui comunicadas através deste momento, tem um grande objetivo de fortalecimento. Esses bons exemplos a gente precisa sempre também trazer para as nossas cidades, porque quem ganha com isso mesmo é a nossa população. Fez-se presente também o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que ressalta a importância de uma gestão eficiente. É extremamente importante que essas pessoas possam estar aqui se capacitando através de palestras, através do conhecimento do Tribunal de Contas do Estado, que faz parte aqui desse seminário, do próprio Ministério Público Estadual, através também de experiências exitosas com colegas prefeitos, enfim. Hoje eu saio daqui feliz, satisfeito por saber que tem tanta gente interessada com a missão de servir. E o serviço ele tem que anteceder a questão do respaldo legal. E aí, doutor Djalma, o que falar desse evento? Olha, esse evento foi anunciado aí, o objetivo, inovação e sustentabilidade como grandes marcos na gestão da coisa pública. A inovação é fundamental, principalmente na área da educação. O grande desafio do Ceará e do Nordeste para reverter esse quadro de pobreza, de indigência, de vulnerabilidade das pessoas, de violência, o grande desafio é o aprimoramento na educação de qualidade no ensino fundamental. É assegurar a pessoa carente que não pode pagar uma escola privada, garantir uma escola pública de qualidade no ensino fundamental. Então, me parece que esse evento, com a participação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, pode ser realmente um marco para que esses gestores, essa nova geração que comanda a governança no estado do Ceará, tenha esse foco, nessa prioridade no ensino fundamental. Sem uma escola de qualidade para as crianças carentes, para as famílias pobres, para que possam oferecer oportunidade de competição nesse mundo globalizado, nós continuaremos sendo um Estado muito violento, um Estado pobre que não assegura essa igualdade que a Constituição tanto almeja. É isso. Agora a gente vai falar da taxa do lixo, a tão polêmica taxa do lixo, porque ela foi criada pelo prefeito Sarto com o objetivo de financiar a coleta e o manejo de resíduos sólidos aqui na capital. A polêmica taxa do lixo não vai contribuir para deixar a cidade mais limpa, na maioria da opinião dos fortalezenses. Segundo um levantamento que também avaliou a popularidade da atual gestão da Prefeitura de Fortaleza, foi feita aos entrevistados a seguinte pergunta: na sua opinião, com a nova cobrança da taxa do lixo, a cidade de Fortaleza ficará mais limpa? Cerca de 75% dos fortalezenses responderam que não e 23% que sim. Fortaleza ficará mais limpa a partir da aplicação do dinheiro arrecadado. Vale lembrar que a cobrança está suspensa de forma temporária após uma decisão do desembargador Durval Aires Filho. E aí, doutor Djalma? Que desesperança, né? Dizer que quanto mais de 70%. Nessa pesquisa, a avaliação do prefeito Sarto, de acordo com os fortalezenses que a responderam, não foi satisfatória, né? Esse seminário, por exemplo, tratou da inovação. Uma grande inovação na governança do Estado, da União, dos municípios é reduzir e não aumentar tributos, sobrecarregando ainda mais o contribuinte brasileiro, que paga uma taxa, uma contribuição compulsória, que é o tributo excessiva, em relação, sobretudo, ao retorno. Você tem impostos, mas não tem retorno. Você não tem escola de qualidade, você não tem rodovia de qualidade, você não tem segurança à altura do que você paga, do que você contribui para as despesas do Estado. Então, uma grande inovação que poderia ser objeto de debate nesses fóruns em que os prefeitos e os governantes são estão reunidos, é o problema da inovação, de como reduzir a carga tributária, tirando o peso do Estado da costa do contribuinte e otimizando esse recurso, seja através de obras com boa qualidade, estradas, por exemplo, que aguentem, suportem a chuva que recai ou que sobrecarrega durante o inverno essas rodovias, para que o cidadão possa usufruir do dinheiro que paga sem constrangimento. Porque a pior coisa que tem, você pagar impostos e o seu carro cair num buraco e você ter ainda que suportar esse prejuízo,
pela ineficiência do poder público. E não saber a quem recorrer, né, doutor Djalma? Na situação aí existe, realmente ele pode recorrer a quem, qual é o órgão? Questão de prejuízo. Pois é, aí é que quem foi que causou, em última análise, o dano, quem é o responsável, objetivamente falando, pelo dano causado a esse cidadão que sofre com o prejuízo pela ineficiência e com a sobrecarga de tributos que lhe recai sobre os ombros. Então, é uma forma, Rochelle, de você estimular a inovação, a atuação governamental com eficiência, que é uma exigência da própria Constituição lá no seu artigo 37. Esses seminários, esses eventos, podem realmente alavancar uma nova mentalidade de governança. Você tem um modelo de governo que você tem que... Tudo que o governante vai propor, todas as políticas públicas, para receberem o aval dos membros do Poder Legislativo, tem que haver negociação, tem que haver repasse de valores, repasse de benesses. Nós temos que romper isso, criando uma cultura de governabilidade com base focada especificamente na inovação e na eficiência. É isso, e nós vamos falar agora um pouco de história, porque a escravidão no Brasil durou 3 séculos, de 1550 até 1666, Gabriel? 1888. Como é possível uma injustiça desse tamanho sobreviver por tanto tempo? E antes do doutor Djalma comentar, os resquícios dessa escravidão aparecem até hoje na nossa sociedade, e o principal deles, o maior deles, é o racismo, que em pleno século XXI... Ou seja, continua ainda... acontecer. É inadmissível. Que continua, né, doutor Djalma? Essa escravidão é uma vergonha na história do nosso Brasil. Por volta de 1550, começaram a chegar no Brasil os negros vindos da África, trazidos compulsoriamente. Você imagina, Gabriel, você está na sua casa trabalhando com a sua família e alguém lhe aprender, colocar você dentro de um barco e levar você para a África, para você trabalhar compulsoriamente. Dizem alguns historiadores que essas pessoas trabalhavam 18 horas por dia. Outros dizem que chegava até 20 horas, com uma única peça de roupa por ano que era doada pelo senhor, que era o proprietário dos escravos. O ser humano era tratado como coisa. Infelizmente, isso se sedimentou na nossa cultura, essa ideia da desigualdade, da injustiça. Embora a Constituição, lá no artigo 3º, diga que um dos objetivos fundamentais da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária, para você sedimentar a ideia da justiça, é preciso que você busque incrementar na mente de cada pessoa essa ideia do ideal de justiça. Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Imagine se o senhor do engenho tivesse essa noção de não fazer com o escravo aquilo que ele não quisesse que o escravo fizesse com ele, aí nós teríamos, enfim, uma república mais justa. A escravidão, que oficialmente não existe, mas a gente sabe que ainda acontece de forma escondida, né? De vez em quando aparece aí na mídia, né, Gabriel? Situações de pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão. A gente viu recentemente lá no Rio Grande do Sul, não foi? Naquela vinícola, algo muito triste. E nesse Temos caso, os nossos jogadores que também, né? A grande maioria sofrem. São pessoas que saem do Nordeste em busca de oportunidades e aí, infelizmente, tem que aceitar essa situação. Mas é porque aí junta também a xenofobia, né, Gabriel? Exatamente. E junta o racismo com a xenofobia, não só por ser negro, como também por ser do Nordeste, né, doutor Djalma? Dizem que existe uma democracia racial no Brasil, que realmente existe essa discriminação silenciosa. O que é o desafio? É assegurar a igualdade. Nós somos um país muito desigual. Como é que você diminui essa desigualdade, Rochelle? Você tem que dar escola de qualidade. No tempo da escravidão, o garotinho, filho do negro e da negra, dos escravos, esse garoto não tinha escola. Só o pessoal que tinha, que era o dono da propriedade, é que garantia a escolaridade, muitas vezes, que nem sempre também não havia essa busca do aprimoramento da cultura da educação, mas o filho do escravo não tinha escola. Aí você teve a libertação dos escravos em 1888, mas não teve nenhuma infraestrutura para estimular o crescimento, para reduzir as desigualdades. A pessoa que era escrava, aí não, agora você é livre.
Aí o cidadão saiu da propriedade do senhor do engenho, do proprietário, e ficou rodando sem ter opção de vida melhor. É isso. E agora a gente vai para uma rápida pausa, né, Rochelle? E já o Da Hora desta quarta-feira, véspera de feriado, está de volta. Até já! Estamos de volta com o Da Hora dessa quarta-feira e no bloco anterior a gente estava falando sobre história, né? Escravidão. Antes de partirmos para o intervalo. Dos resquícios que chega até hoje, né? Nos dias atuais. E até no futebol, né, doutor Djalma? O que aconteceu, o que acontece com o Vinícius Júnior, por exemplo, lá na Espanha, e com diversos jogadores que têm a pele preta e que sofrem racismo apenas por ter uma cor de pele. E agora tem a diferente. lei, né, Gabriel? A lei do... Não Exatamente. Mas o problema é que lá na Espanha, além do governo não tomar as medidas necessárias, a Liga Espanhola, que poderia fazer alguma coisa, não toma nenhuma providência. Fez aí apenas essa lei vai ser só por nacional aqui? Que não adianta de nada. Não, na Espanha. Fez apenas uma lei que não adianta de nada. Fazer um banner, fazer uma campanha, não adianta. Tem que punir. Tem que e só parar medidas... o jogo também não adianta, né? Exatamente. Só parar o jogo. Quando começar a punir as equipes com perda de pontos, com rebaixamento, aí sim, eu creio que essas pessoas que, na minha concepção, são doentes, não vão deixar de ser racistas, mas pelo menos vão pensar em não prejudicar o clube delas, né? Não é pelo jeito correto, mas a gente começa a funcionar de alguma forma, né, doutor Djalma? Você veja que você teve lá em 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, uma perseguição do Hitler, que achava que a raça branca, os arianos, eram superiores. Essa ideia de discriminação de raça, ela está impregnada em algumas mentes distorcidas. E como é que você combate isso de forma eficaz? A partir da educação para a cidadania na infância, mostrando que judeus e árabes, muçulmanos, que nós somos iguais, nós somos humanos. Nós temos que respeitar a individualidade, respeitar os direitos dos outros. Se você não sedimentar, Gabriel, isso a partir de uma cultura que seja enraizada na infância, na primeira infância, aí você vai ter essas distorções, esses abusos, de pessoas que realmente não têm ainda a grandeza do respeito à dignidade, para respeitar a dignidade da pessoa humana. Aí você citou aquele caso do Rio Grande do Sul. Qual é o problema? Você tem que aprender, a partir de criança, a se colocar no lugar do outro, a ter empatia, a não querer prejudicar o outro, não querer tratar a outra pessoa como você não gostaria de ser tratado. Se você pensar, você só vai fazer com o outro aquilo que você quer que faça com você. Você não vai perseguir, não vai prejudicar, não vai matar o outro, porque você não quer que façam a mesma coisa com você. Então, esse é o grande desafio para você vencer essa violência que, segundo Freud, é inerente ao ser humano. O ser humano, Freud dizia que é agressivo, é violento, que caberia à civilização domesticá-lo. Então, esse é o desafio para a sua geração, para a geração da Rochelle, e essa minha geração já passou batida. Infelizmente, não tivemos essa preocupação de oferecer, a partir da escola do ensino fundamental, essa ideia de se colocar no lugar do outro. Então, se a criança de cor branca se colocar no lugar da criança de cor negra, criança negra, aí você vai ter o respeito, a reciprocidade de tratamento e vai evitar essas aberrações que nós testemunhamos, principalmente nos campos de futebol, onde o ser humano se transforma pela paixão que cega a razão, praticando esse tipo de violência. E é algo que fica em dúvida em relação, que já ouvi muitas pessoas dizer, que a pessoa não nasce racista, né? Tipo, a criança mesmo não é racista, mas isso é algo que é construído, né? É verdade, tanto que se você for fazer uma retrospectiva, o Hitler, no ambiente que ele nasceu, havia uma discriminação contra os judeus. O que foi que ele fez? Ele assimilou aquela discriminação e exacerbou, levou às últimas consequências. Então, todo o grande desafio está em trabalhar na infância. Por quê? Porque aquele garoto que pode ameaçar a paz social no ambiente onde ele vive aos 18 anos,
ele podia ser um candidato ao Prêmio Nobel da Paz se fosse trabalhado, se fosse conduzido por uma educação que levasse a harmonia e que desse todo o seu potencial para ser uma pessoa de bem. É isso. E em meio à tensão com o Congresso, Rui Costa faz críticas a Brasília. Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo, para muitos, está errado. E fazer o errado, para muitos, é que é o certo na cabeça deles. Mas vocês podem ter certeza, Brasília não vai me mudar. E eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de ilha da fantasia. Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Disse ontem, numa reunião, era melhor ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem numa ilha ilusória, numa bolha de fantasia. E aí, doutor Djalma? Rapaz, várias críticas, na verdade, não foi, doutor Djalma, Brasília? Foi. Ele está sendo muito criticado, esse ministro. Mas, na realidade, se você for examinar bem, ele retratou um ponto que precisa ser discutido no Brasil. Desperdício de dinheiro público, obras suntuosas, um dinheiro a rodo sendo gasto nessas edificações, sem levar em consideração o grau de pobreza, principalmente no Nordeste. Ele está sendo criticado, está sendo crucificado. Infelizmente, imagine se você for se colocar no lugar dele, que tem que fazer negociações com parlamentares, com políticos, sem que muitas vezes o cara vai pensando só no seu interesse, na sua conveniência política, na conveniência para se manter no poder. Então, tem meu respeito esse ministro Rui Costa, o governador da Bahia, eu até fiz restrições em relação àquela compra de vacina lá, mas nesse caso aí a gente tem que ser justo. Ele está execrado pelos políticos que não vão aceitar essa resistência dele, mas o cidadão brasileiro precisa refletir sobre as palavras dele, sobre a angústia que ele está passando em ter que negociar com pessoas que, a pretexto de contribuir para a governabilidade, levam ao seu interesse pessoal, colocam o seu interesse pessoal acima dos interesses da coletividade. Eu fico até com pena do sofrimento que esse homem deve estar passando para ter que estar liberando dinheiro, para ter que estar participando dessas negociações que causam repúdio, porque ninguém comparece ao seu gabinete de trabalho por certo, para levar sugestões que possam melhorar as políticas públicas, favorecer a coletividade. Pelo que ele está transparecendo aí, a angústia dele é de ter que conviver com quem pensa apenas nas suas conveniências políticas, nos seus interesses pessoais. Ele falou aí até em relação da construção de Brasília de uma forma estratégica ali, ficar isolada, né? Para você entrar, conseguir ter acesso é bem difícil, né, doutor Djalma? Foi algo bem estratégico essa Foi uma coisa sincera, que ele falou para o público dele lá na Bahia, que por isso que teve essa repercussão muito negativa em relação à sua pessoa, muitas restrições. Claro, ele precisa de estar negociando com aquelas pessoas que ele está, em tese, criticando, mas se o Brasil for realmente querer ser uma república que otimize a aplicação do dinheiro público, vai ter que reconhecer. Você tem aquelas favelas sem saneamento, você tem no Recife, em Fortaleza, em todo canto do Brasil, as periferias, as pessoas passando dificuldade, sem acesso a saneamento, sem uma condição de vida com dignidade, e ao mesmo tempo você tem obras suntuosas em Brasília, que tem um povo vibrante, tem que reconhecer. Ele não se referiu, evidentemente, à população de Brasília, pessoas altamente politizadas, pessoas trabalhadoras que realmente contribuem
para a eficiência da máquina administrativa. Na verdade, ele levaram para esse ângulo aí, que ele estava criticando a população de Brasília. Não, mas ele não criticou a população, ele reconhece que o povo de Brasília é um povo trabalhador, altamente politizado, talvez o povo mais politizado da nossa República. Agora, que realmente a classe política que é enviada para lá dos estados, que vai ter o contato com quem tem que fazer as negociações em nome do governo para fazer as pautas relevantes para a formatação, para a efetivação das políticas públicas, aí sim é esse cidadão que mostra a angústia que deve ser levado em consideração no sentido de que o Brasil precisa aprimorar os seus representantes, qualificar melhor os homens que vão representar o povo lá no Distrito Federal. Essa é a grande sacada que precisa ser bem avaliada. Nós precisamos formar bons cidadãos para que haja uma representação popular que não vá coagir o ministro em troca de favores para aprovar eventual projeto no Congresso. É isso. E agora a gente vai falar de história, porque no livro História do Brasil, de Frei Vicente Salvador, escrito em 1630, já falava: nenhum homem nessa terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. O que é que mudou daquela época para hoje, doutor Isso aí é em 1600, né, Gabriel? 1630. Isso aí era no século XVII. Nós estamos no século XXI. E o que o ministro fez, essa referência que ele fez aí, em relação a essa angústia de estar todo tempo assediado para distribuir emenda, para distribuir dinheiro, para distribuir favor, para quê? Sem levar em consideração a supremacia do interesse coletivo, está estampada aí nessa expressão. Nós ainda não éramos nem república, nós nos tornamos república em 1889, mas não tivemos assimilado o espírito republicano, ou seja, da utilização da coisa pública não em benefício pessoal, Rogério, em benefício da coletividade. Aí o que é que você tem? Você tem o cara comprando voto para ser um representante do povo. Ora, o cara que compra voto, qual é o compromisso que ele tem com o cidadão que vendeu o voto, com o cabo eleitoral, que a compra do voto agora é no atacado. O cara que formula a política pública para se manter no poder, sem levar em consideração a supremacia do interesse coletivo. Então, Gabriel, a sua geração, ela tem que apostar nessa mudança da qualidade do representante do povo. Aí, nesse contexto de pessoas comprometidas com o bem comum, com a igualdade, com a redução da desigualdade, através do favorecimento da escola de qualidade para o filho das pessoas mais pobres, quando nós formarmos políticos com essa dimensão de visão global da atuação do Estado, otimizando os seus recursos, os recursos arrecadados de cada contribuinte para a satisfação do interesse coletivo, aí nós não vamos ter essa decepção do ministro de Estado dizendo que Brasília se transformou numa ilha de fantasia, não pelo povo de Brasília, mas pelos representantes que os cidadãos de cada estado mandam para lá para atuar em seu nome. É isso. A gente segue falando que Lula fala que começou a entender um país capitalista que não pode viver se não tiver dinheiro circulando. Eu cheguei na presidência da República em 2003, mesmo o Brasil sendo um país capitalista, todo o dinheiro, Antônio, que os bancos públicos e os bancos privados tinham para disponibilizar de crédito era apenas 380 bilhões de reais. E eu, que a vida inteira pensei que era socialista, comecei a entender que um país capitalista não pode viver se não tiver capital. Um país capitalista não pode viver se não tiver dinheiro circulando. Um país capitalista não pode viver se não tiver crédito para que as pessoas possam ir fazer investimento. E quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil tinha 2 trilhões e 700 bilhões disponibilizados para o crédito. E aí, doutor Djalma? Aí a gente está falando, ele está falando aí em relação ao capitalismo e socialismo. Como é que vive no mundo capitalista, né, doutor Djalma? Quem quer ser socialista ou tem esse ideal que não tem como, né? Olha, o socialismo tem uma ideia de reduzir a desigualdade. O capitalismo tem a ideia de preservar a liberdade, a propriedade econômica na economia. Então,
Então, o que é que você tem que fazer? Tem que pegar o que é positivo do socialismo, que é essa busca de redução das desigualdades, e também assegurar a prosperidade que é típica do capitalismo. Porque você tem que reconhecer, vamos para a realidade fria dos fatos. Vamos pegar um país socialista comunista, Coreia do Norte, pegar Cuba, pegar Venezuela. Você vai reconhecer, independentemente de qualquer paixão política, que esses países não respondem à expectativa da pessoa humana, de ter uma vida tão curta, precisa realmente desfrutar de liberdade e propriedade e garantir a igualdade. Como você garante a igualdade? Aí toda hora eu estou dizendo isso, através da escola de qualidade para todos, dando oportunidade para que a pessoa possa desenvolver o seu talento e possa prosperar. Infelizmente, muito se acreditou que o comunismo poderia ser uma solução diante do capitalismo selvagem que existiu já no século XIX, no começo do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí houve aquela valoração do Estado, do bem-estar social. Por isso é que você tem nos países nórdicos, na Noruega, lá na Dinamarca, você tem um mix de socialismo com capitalismo. O cara não pode pensar só na sua ganância e ter maximizado o seu lucro para satisfação exclusiva do seu interesse pessoal, discriminando aqueles colaboradores. Então você tem que ter aquele que vai gerenciar a empresa, que vai realmente impulsionar o negócio, com a solidariedade em relação aos seus colaboradores. Esse é o grande desafio, todo mundo participar contribuir para que haja desenvolvimento, para que haja crescimento econômico e esse lucro seja compartilhado da maneira que realmente estimule quem está produzindo, quem tem a iniciativa do empreendimento e também não discrimine aquele que colabora. Esse é o grande desafio. E última análise, sedimentar a ideia da justiça e da igualdade com prosperidade, porque você tem, por exemplo, em Cuba, você tem nos países que optaram pelo regime socialista comunista, você tem igualdade, mas igualdade na pobreza, isso não convém para que tenha uma vida muito curta como cada ser humano. E aí fica a questão do liberalismo econômico, né, doutor Djalma, no capitalismo, que as pessoas possam entender como é que funciona isso, né? Liberalismo econômico, você ter a oportunidade de desenvolver o seu negócio de acordo com o seu talento, sem as amarras do Estado. O que é que adianta? Não, vamos fazer uma igualdade. Como é que é essa igualdade? Todo mundo pobre. Quem vai apenas dispor dos bens de maneira mais satisfatória para o seu interesse pessoal? Aquele governante que tem as armas que ameaça a população. Então, essa lição que a história tem oferecida precisa ser examinada sem paixão. O que é mais importante? Garantir a dignidade da pessoa humana sem cercear, sem restringir a sua liberdade. O que é que você tem, por exemplo, na Venezuela? Você vai fazer uma crítica ao governo, você está preso ou vai morrer, ou vai ser torturado. Isso realmente, para quem tem uma vida tão curta, não é uma forma de se passar pela terra. Por isso que nós temos um grande desafio: garantir a liberdade, garantir a prosperidade e garantir a igualdade, buscar reduzir a desigualdade através de medidas de políticas públicas eficientes, que eu sempre insisto que começa pela educação de qualidade oferecida às pessoas mais carentes. E aí a diminuição também é da arrecadação, que a gente pode dizer, porque se o pobre paga muito imposto, então aí também está relacionado à desigualdade aí, né, doutor Djalma? Esse problema de querer tributar excessivamente, por exemplo, no Brasil, onde você não tem o retorno. Quando você aumenta o tributo, você vai aumentar necessariamente o preço daquele que vai repassar. Nenhum empresário vai absorver a elevação do imposto sem colocar esse repasse para o produto final que vai ser pago pelo contribuinte. Então a ideia seria como é que diminui a desigualdade assim? Você diminui a desigualdade oferecendo oportunidade, reduzindo a carga tributária para os produtos terem um preço menor. Mas você, para reduzir a desigualdade, está provado em todos os países, Coreia do Sul, nos países nórdicos, você tem que dar escolaridade. Como é que você vai, Rochelle, dar uma qualidade de vida muito elevada, muito satisfatória para um cidadão que não sabe ler nem escrever? Como é no mundo com a tecnologia de ponta e cada dia mais se exigindo, evoluindo né? com inovação, como é que uma pessoa que não tem escolaridade, como é que vai haver competição entre o aluno
que estuda no melhor colégio privado. Se o colégio público, você tem experiência e conhece como ninguém, se não dá essa opção, não dá essa oportunidade, como é que você vai reduzir essa desigualdade? É isso. E na volta a gente continua falando sobre esse assunto, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Da Hora dessa quarta-feira. No finzinho do bloco anterior, a gente estava falando sobre educação e vamos continuar comentando sobre esse tema, né? Comentar um pouquinho aí sobre a diferença, né, doutor Djalma, da educação privada, das pessoas que estudam em escola privada e para as pessoas que estudam em escola pública, né? Desse disparate, dessa diferença, da qualidade mesmo, né? O Caracas, que é o grande inventor cearense, ele disse uma coisa muito interessante, o problema é de gestão. Então, por exemplo, o prefeito ou a escola estadual, qual é o critério para escolher os diretores? Os professores, né, doutor Djalma? Se existe realmente concurso, como é que funciona, né? Pois é, esse ponto da gestão, você tem o colégio militar, você tem algumas escolas privadas, são as melhores. Por que a escola privada é melhor? Se ela é feita de pessoas que são extraídas do mesmo ambiente social. Aí você tem, por exemplo, exigência para que o governador mude o diretor da escola, para que mude o delegado de polícia. Quem faz essa reivindicação? O aliado político, que está na contramão da boa governança. O primeiro ponto que o prefeito que tem compromisso com as gerações, que tenha realmente espírito público, que queira ver o seu município prosperar, as pessoas saírem dessa dependência de Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa de auxílio, você que tem essa vontade de ver a pessoa prosperar, ter a sua dignidade preservada, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que montar uma escola pública altamente qualificada, a partir da escolha do diretor, que seja uma pessoa capacitada, comprometida, que tenha amor à causa. Se você colocar um correligionário para garantir o voto, para garantir o apoio político lá no distrito onde ele tem a liderança dele, você está condenando os seus munícipes a não terem essa perspectiva de prosperidade. Esse é o grande desafio de mudar essa mentalidade que vem sendo dominante no Brasil desde o tempo lá da colônia. O Brasil era capitanias hereditárias, Rogério. O embrião dessa nossa desigualdade, dessa nossa ineficiência, reside lá em ser um Estado dominado por pessoas que pensam no seu interesse pessoal e não no interesse coletivo. Então, o desafio dessa geração é exatamente formar pessoas, prefeitos, governantes, que levem em consideração essa vontade de querer propiciar a cada cidadão, a cada criança, a cada jovem, oportunidade através da escola de boa qualidade. E a gente estava falando aqui um dia, né, Gabriel, em relação ao salário do professor, que seja justo, para que assim ele possa dar uma aula de qualidade, porque muitas vezes conta, né, como motivação, né, Gabriel? Porque ele recebendo o salário justo, o professor, a gente sabe que não é tão valorizado aqui no Brasil, isso acarreta aí a questão da má qualidade para a falta de qualidade na educação, né? E aí, doutor Djalma, ele tendo esse bom salário justo, eu acredito que ele vai dar uma aula mais aprofundada, né? No sentido de não ser aquela aula superficial, do conteúdo que tem que ser dado em sala de aula e tantas outras, melhoraria tantas outras áreas, né? E também porque se o salário não é atraente, aquelas pessoas que são vocacionadas, que têm amor à causa, muitas vezes vão fazer a opção por outra profissão, por outro ramo de atividade. Então, para ser um grande professor, você tem que ter amor à causa, você tem que ter a vocação para transmitir não apenas o saber, esse é outro ponto que o Brasil precisa acordar. Sim. Educação não é só transmitir saber, o saber de contar, saber dividir, saber a tecnologia, tem que ser transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Valores que são essenciais para a boa convivência, para a harmonia, para respeitar o patrimônio público. Porque você tem, por exemplo, muitos governantes, muitos políticos que estudaram nos melhores colégios, nas melhores faculdades da República, do país.
mas não podem ver dinheiro público, querem logo fraudar licitações, aproveitar aquele momento que estão no poder para extrair proveito pessoal. Então, esse é um desafio, formar o governante a partir da transmissão do saber e também dos valores. Entre esses valores, justiça como virtude, solidariedade e, sobretudo, cidadania, respeito ao dinheiro público. Verdade. É isso, e deixaram de receber o pagamento de maio do programa Bolsa Família 1.450.762 pessoas que tiveram seus benefícios cancelados, suspensos ou bloqueados devido a erros nos cadastros. Divergências sobre a composição familiar e o rendimento declarado foram os principais problemas identificados na averiguação cadastral iniciada no mês de março, que verifica os dados registrados no sistema do governo. Das famílias que não receberam o benefício nesse mês, 988.308 tiveram o pagamento bloqueado, ação que atingiu o maior número de pessoas. Aí, doutor Djalma, Bolsa Família, né, que é, sim, muito importante para as pessoas. Transferência de renda, né, muito importante. O Brasil realmente ele tem esse compromisso. Essa é uma coisa da democracia, da social-democracia, levar em consideração a dignidade da pessoa. Se a pessoa não teve oportunidade, por que o cara precisa do Bolsa Família? Porque ele não teve opção, não teve oportunidade, ele não teve escola de qualidade. Quem estudou numa escola boa, teve bons professores, não precisa de Bolsa Família, pelo contrário, vai ser uma fonte de renda, vai produzir emprego, vai gerar, vai contribuir, vai ser um empreendedor. As pessoas que são vítimas da desigualdade, que não têm condição de sobreviver de forma digna, é porque não tiveram oportunidade lá atrás. Aí, nesse ponto, falharam os presidentes do Brasil, da respectiva época, os prefeitos e governadores, que não propiciaram escola de qualidade para essas pessoas. Então, o cidadão, coitado, não sabe ler nem escrever. Ele vai ser o quê? Qual é a profissão que ele vai exercer? Ter um subemprego, não vai ter aquela perspectiva de vida que se deve almejar qualquer pessoa que realmente passa de forma transitória. Nós somos iguais, nascemos iguais, vai todo mundo morrer. Sim. Não adianta essa ideia do cara querer o poder de qualquer jeito fazer, oprimir, perseguir. Vai ficar velho, muitas vezes não vai conhecer nem o filho, pega aquela doença de Alzheimer que caracteriza aí, que prejudica as pessoas depois de uma certa idade. Então você tem que pensar nisso, pensar em propiciar condições para que a pessoa possa, essa geração que está aí dependendo do Bolsa Família, essa geração é vítima da insensibilidade dos governantes do passado, que não ofereceram escola de qualidade. O mínimo, né? Quando essas pessoas que têm 60, 70 anos, quando elas tinham 4, 5 anos de idade, 6 anos, não tiveram escola, não tiveram oportunidade de crescer. Aí aquele Caracas veio aqui e disse que ele, quando era garoto, estudava no colégio lá de Guaramiranga, ele voltou. Quando ele se formou, quando ele começou a fazer os seus inventos, que ele retornou a Guaramiranga, aqueles seus colegas de infância que não tiveram oportunidade estão trabalhando como pessoas lavradoras, como agricultura, né? Sem nenhuma perspectiva de uma condição de vida melhor. Por quê? Porque não tiveram oportunidade. Se você, como prefeito, como governante, garantir escola de qualidade, estimular o garoto a aprofundar, a se dedicar no seu saber, no seu aprimoramento, aí não vai precisar de Bolsa Família. Pelo contrário, ele vai ser uma fonte de riqueza, ele vai gerar emprego para aquelas pessoas que estão gravitando em torno da cidade onde ele está integrado. Meu diretor, ainda dá tempo da gente chamar a Euronews? Então vamos para as considerações finais, doutor Djalma, muito obrigado pela sua presença novamente nessa quarta com cara de sexta. Acho que deu para quem está em casa ficar antenado de diversos temas, diversos assuntos e muito conhecimento com o senhor. Parabéns, Rochelle, parabéns, Gabriel. Vamos fazer uma revolução de mentalidade. É isso, Rochelle. Quero agradecer a sua audiência, dizer que amanhã nós nos encontramos aqui no mesmo horário, bom feriado e até lá. Até lá.